Sequência do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola. Havia um homem rico que tinha um feitor, e este foi acusado perante ele de haver dissipado seus bens. Então, ele o chamou e lhe disse: Que é isto que eu ouço dizer de ti? Dá conta de tua administração, porque já não poderás ser feitor. Disse o feitor consigo: Que farei, visto que o meu senhor me tira a administração? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Sei o que hei de fazer, para que, quando for destituído da administração, encontre quem me receba em sua casa. Chamou então cada um dos devedores de seu senhor e disse ao primeiro: Quanto deves a meu senhor? Ele respondeu: 100 medidas de azeite. E o feitor disse: Toma a tua obrigação, senta-se depressa e escreve 50. Depois disse a outro: E tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 alqueires de trigo. Disse-lhe o feitor: Toma as tuas letras e escreve 80. E o Senhor louvou o feitor infiel por ter agido com inteligência, porque os filhos deste mundo entre si são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Portanto, também eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que, quando chegar a vossa hora, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por favor, se sentem. Caros fiéis, peço-lhes neste dia uma licença para tratar de um tema relacionado em realidade com o Evangelho do domingo passado. O tempo urge, os inimigos avançam e as almas se perdem, e é necessário denunciar a causa da perdição das almas. Causa, ao menos, imediata, atual. No último domingo, Nosso Senhor nos advertiu do perigo dos falsos profetas. Attendite a falsis prophetis, que veniunt ad vos investimentis ovium, intrinsecus sunt lupi. Quer dizer, cuidado com os falsos profetas, que aparecem vestidos de ovelhas, mas intrinsecamente são lobos. O que quer dizer aqui? Intrinsecamente são maus. Disfarçar-se e esconder-se, isso que nosso Senhor diz, o lobo vestido de ovelha, para atacar o inimigo por dentro é uma clássica estratégia de guerra. Quem poderia esquecer daquele fabuloso cavalo introduzido pelos gregos como um estratagema decisivo para a conquista da cidade fortificada de Troia? Os senhores sabem que depois do pecado original, a história do mundo poderia ser resumida no desenrolar de uma guerra entre dois campos que se odeiam. A guerra dos que amam a Deus contra os que o odeiam. A guerra do catolicismo com o mundo. Há uma inimizade irreconciliável, diz São Luís Maria Agrião de Montfort, evocando toda a tradição, entre a Santíssima Virgem e Satanás, entre a descendência dela e a da serpente, irreconciliável. Santo Tomás ensina que o diabo é o chefe dos maus. Este combate feroz foi estabelecido por Deus. A vitória é de Nossa Senhora. Eu colocarei inimizade. E ninguém tem direito de tentar colocar paz onde Deus quer guerra. Ela te esmagará a cabeça. O demônio tem sua cabeça debaixo dos pés dela. Porém, com as descendências, a da mulher e da serpente, a guerra continuará até o fim do mundo. Vencedores ou vencidos, tudo dependerá do nosso grau de dependência de Maria Santíssima, a vitória de Deus. Como dizia o Padre Kolbe, ela nos comunicará a sua vitória. Sejamos instrumentos da vitória de Maria Santíssima. Atualmente, na verdade, depois do século XIX,
Há uma tentação constante dentro do que foi a cristandade, a tentação do liberalismo, quer dizer, em outras palavras, a tentação de reconciliar estes dois campos, o mundo moderno e os cristãos. Campos decretados como inimigos irreconciliáveis por vontade de Deus. Repetindo as imaculadas palavras de nosso Senhor, proponho-lhes novamente o tema da guerra, tema tão caro a nós, membros da Igreja militante. O combate para nós, católicos, não nos deve ser um peso, um fardo, deve ser uma honra. Eu me consumo de zelo pelo Senhor Deus dos exércitos, disse Santo Elias. Com perfeito ódio odiei os vossos inimigos, ó meu Deus, diz o Salmo. Eu vim trazer a espada e não a paz, disse nosso Senhor. Ele é o nosso chefe nesta guerra. De maneira particular, gostaria de tratar, porque é um assunto atual desses dias aí, de um enfrentamento particular nesta guerra, porque essa guerra tem episódios, o luteranismo, a Revolução Francesa, a fundação da maçonaria e etc. Enfrentamento que nos é atualíssimo, quer dizer, a ilegítima promulgação do novo rito de missa, o novo cavalo de Troia introduzido na casa de Deus. Quero falar-lhes da guerra dos missais, que dura 50 anos, ou melhor, que dura 500 anos, pois o novo rito de missa é a missa de Lutero, como dizia Monsenhor Lefebvre, nosso caro fundador. Santo Agostinho trata em sua maravilhosa obra Cidade de Deus da guerra estabelecida no Éden, como a guerra entre duas cidades. Nosso santo doutor diz que dois amores deram origem a duas cidades. O amor de Deus até o desprezo de si fundou a cidade de Deus, e o amor de si até o desprezo de Deus fundou a cidade dos homens. Poderíamos perfeitamente dizer que dois amores deram origem a dois missais. O amor de Deus até o desprezo de si deu origem à cidade de Deus. Este amor de Deus até o desprezo de si deu origem ao missal tradicional, missal que expõe aos nossos olhos o sacrifício do eterno sacerdote, que por amor de seu Pai se aniquila no tormento da cruz em sua suprema homenagem. Missal 1000 vezes bendito, desabrochado como uma rosa no decorrer dos séculos, inspirado pelo Divino Espírito Santo, canonizado por São Pio V, em resposta aos infernais desvaneios do luteranismo, canonizado como a profissão perfeita de fé católica na renovação do sacrifício de Nosso Senhor sobre nossos altares. Rito perfeito que orna, protege, exalta e coroa as sacratíssimas palavras da consagração, levando todos os fiéis à adoração daquele que se faz verdadeiramente presente para oferecer-se como vítima de propiciação para nossos pecados. Este missal, chamado missal tridentino, regra do ato principal e mais nobre da cidade de Deus, não quer outra coisa senão unir os homens com Deus, seu Criador e Rei. É o missal da religião de Deus, na cidade de Deus. Ao contrário, o amor de si, até o desprezo de Deus, deu origem à nefasta cidade dos homens. Igualmente, deu origem ao novo missal, o missal de Paulo VI. O missal novo, nascido do Concílio Vaticano II, concílio este que introduziu a religião do homem na Igreja de Deus, parece querer negar a Deus o soberano sacrifício que lhe é de direito. Deus e Nossa Senhora odeiam a heresia protestante. O missal novo não foi um ato de amor aos protestantes, mas um ato de amor ao protestantismo. Parece ter sido fabricado para agradar aos protestantes enquanto hereges. Uma maldade sem tamanho com essas pobres almas. Lobo travestido de ovelha. Atenção!
o missal novo, o missal de Paulo VI, não é a missa tridentina em língua vernácula, como muitas pessoas se referem. Não, a missa hoje é boa porque todo mundo compreende, como se eles assistissem à missa tradicional em português. Não, a missa nova não é a missa tridentina em português. A missa nova de Paulo VI é uma novidade fabricada tendo a colaboração dos discípulos de Lutero, discípulos do heresiarca que dizia da missa. Eu abro aspas para a abominável citação de Lutero. Lutero diz: nós a compreendemos, a missa, como sacramento, testamento, ação de graças, como se diz em latim, ou Eucaristia em grego, mês do Senhor, ceia do Senhor, memória do Senhor, comunhão ou qualquer nome evangélico que agrade, desde que a designação não esteja poluída pela ideia de sacrifício ou obra. Lutero dizia que a ideia de sacrifício da missa era uma poluição. Poluição significa sujeira, podridão. Os senhores se dão contas da largura desta blasfêmia? Deus me perdoe de repetir tamanha impiedade neste lugar santo. Agora entendam por que a missa das paróquias atuais não parece o sacrifício. Entendem por que todos viraram protestantes? Praticamente. Este missal novo é especificamente diferente daquele inspirado pelo Espírito Santo. Longe de acentuar a verdade da renovação do sacrifício da cruz, ele atenua com uma maldade sem precedentes esta verdade de fé, misturando elementos de uma ambiguidade cheia de assombro. Em uma palavra, este missal pretende imitar aquela ceia dos hereges, que o Concílio de Trento chamou de detestável. A heresia protestante nega que a missa seja um verdadeiro sacrifício propiciatório. Este missal, o missal de Paulo VI, pretende unir as almas com a heresia inimiga de Deus. É o missal da religião do homem, na cidade dos homens. É o missal inimigo de Deus, ele mata as almas. Algo está bem quando tudo aquilo que é necessário para a sua integridade esteja presente. Algo está mal quando nele há qualquer carência de uma perfeição que lhe era devida. O bem vem de uma causa íntegra e o mal de qualquer defeito. Exemplo: ao homem carecer de asas e não voar, não lhe torna mal fisicamente, pois a integridade da natureza humana, a sua perfeição, não implica ter asas. Mas o homem carente da graça santificante é um homem mau, pois lhe falta aquele dom que, embora tivesse sido dado a ele gratuitamente, permitia sua completa integridade, como criatura ordenada gratuitamente à vida eterna e sobrenatural. Para ser um bom homem, é preciso ter a graça sobrenatural. Sem a graça santificante, o homem é mau e tem o inferno como herança. Um livro, outro exemplo, talvez mais acessível, tratando sobre Nosso Senhor, um livro que pretende falar sobre Nosso Senhor, que contém um só erro sobre ele, por exemplo, se este livro diz que Nosso Senhor é menor do que o Pai, que Nosso Senhor não é Deus, enquanto Deus, bem, se ele diz que não era Deus, ou não deixando claro que ele seja Deus, é um livro mau, intrinsecamente mau, pois carece de um bem que lhe era devido, e eminentemente devido. Este livro devia declarar toda a verdade sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. A missa nova não é uma clara profissão de fé católica, e esta abstenção de clareza que lhe é de direito torna-a ruim, intrinsecamente má. Cuidado com os falsos profetas, que aparecem vestidos de ovelhas, mas intrinsecamente são lobos, o que quer dizer, intrinsecamente são maus. Parece que Nosso Senhor nos diz: cuidado com este novo missal,
que pretende parecer bom, pretende agradar ao homem, mas ele é mau, intrinsecamente mau, é um lobo. Os católicos perderão a fé e, em consequência, as almas se perderão. Pretendendo se fazer compreendido, o novo missal mergulha o orbe católico na mais tenebrosa escuridão sobre a doutrina da missa. Normalmente nós não falamos de revelações privadas, mas na França, na Bretanha, há uma estigmatizada, da qual Nosso Senhor parece ter dito no século XIX, uma nova missa será elaborada, inspirada pelas palavras do inferno. O rito de missa deve ser um conjunto de gestos, orações e leituras que acentuam e elevam como em um trono as palavras da consagração, seu ponto central, culminante, conduzindo os fiéis a professarem que no altar, misticamente, Nosso Senhor efunde seu preciosíssimo sangue por nossa salvação. O missal, de acordo com Deus, deve acentuar e não atenuar esta verdade. A detestabilidade do novo missal vem porque em seus gestos e orações ele não pretende conduzir as almas a esta verdade de fé de maneira íntegra, mas, desgraçadamente, conduz os fiéis à heresia. E isto, mesmo se dita em latim e de costas para o povo, atenção, mais perigosa ainda ela seria, talvez aparentemente menos perigosa para os fiéis, porém, mais malicioso atentado contra Deus, pois ela guardaria seu veneno, o veneno de pretender dar a Deus uma cerimônia que não foi feita para a sua glória. E como dizia nosso pai São Bento, que em tudo Deus seja glorificado, e nossa regra é nossa regra de vida. Um verdadeiro católico não pode suportar este missal fabricado por Monsenhor Bunini, um homem que, como dizia Monsenhor Lefebvre, falava com um desprezo assustador da missa tradicional. Um homem que muito provavelmente guardava íntimas relações, senão a pertença à maçonaria. Algumas pessoas ficam sensibilizadas com relação à nova missa, alegando a consagração válida. Caros fiéis, é hora das trevas. Se os senhores não sabem, acontece algumas vezes que sacerdotes indignos, que vendem a sua alma para o demônio, vão a casas de feitiçaria realizar a missa para colocar ali a presença de Jesus sacramentado, para cuspir e para blasfemar contra ele. O Sinédrio detinha Nosso Senhor ilegitimamente. O novo missal sequestrou as palavras da consagração. Lembremos das palavras proféticas de Leão XIII em seu exorcismo. Os mais maliciosos inimigos têm enchido de amargura a Igreja, esposa do Cordeiro Imaculado, diz o Papa. Tem-lhe dado a beber absinto, tem posto suas mãos ímpias sobre tudo o que para ela é mais sagrado. Frase reveladora e profética. Os inimigos colocaram a mão naquilo que a Igreja tem de mais sagrado, as palavras da consagração. Eles ousaram colocar as mãos nas palavras da consagração, escondendo seu significado profundo e alterando mesmo. Por exemplo, o Mysterium Fidei, o entregue por vós as palavras da consagração, acrescentando, mudando. Os homens não poderiam deter Nosso Senhor preso no Sinédrio. Nosso Senhor era para estar no trono de glória. O novo missal é o novo Sinédrio, e o trono de Nosso Senhor é o rito tradicional. Deus quer o desaparecimento imediato deste novo rito. Ele quer Nosso Senhor no trono do rito tradicional. Termino assumindo as palavras do reverendíssimo padre Peter Scott, da Fraternidade, professor de Winona, abre aspas, tendo estabelecido a missa nova objetivamente como má, segue-se necessariamente que a celebração ou a assistência à mesma será uma desordem, oposta à vontade de Deus e, portanto, um pecado. Ela é um pecado contra a virtude da religião,
um pecado de sacrilégio que atenta a dar a glória a Deus através de uma cerimônia que não é verdadeiramente em si mesma para a sua glória. Ontem me falavam uma coisa curiosa de um luterano que viu a missa nova e ficou apavorado de como ela era celebrada. A missa nova, muitas vezes, é celebrada de tal maneira que até os luteranos ficam escandalizados. O novo rito de missa, então, ambíguo, formulado sobre os moldes da detestável ceia dos hereges, é um lobo vestido de cordeiro. Quantas ovelhas este lobo não comeu durante esses 50 anos? Nossas famílias eram católicas há 50 anos atrás. O Brasil era católico. Ontem eu estava preparando a missa, dando uma olhada num registro de um vídeo de um casamento com a missa solene. E era uma missa solene de alguém de indulto, não sei, uma coisa assim. Estava só dando uma olhada. As pessoas nesse casamento não se davam a menor conta do que estava passando no altar. A menor conta. Sentavam, se levantavam, olhavam para o lado e para o outro, enquanto o padre fazia a consagração no altar. Uma coisa absolutamente assombrosa no Brasil. No Brasil, a maior nação católica do mundo. Não há efeito sem causa. Nossas famílias deixaram de ser católicas, viraram pagãs, graças a essas mudanças e, sobretudo, ao novo missal. Caros fiéis, os dois missais estão em guerra. Guerra estabelecida por Deus. Nada de diálogo entre eles. Nada de reforma da reforma. Que insolência seria pretender unir o que é santíssimo ao que não é santo, ao que veio de Deus e ao que não veio de Deus. Que Nossa Senhora nos comunique seu amor à missa tradicional e que Monsenhor Lefebvre, que nós cremos que está na glória de Deus e que nós esperamos que um dia a Igreja reconhecerá como um grandíssimo santo e quem sabe como um doutor da Igreja, possa nos inspirar este amor à missa tradicional. E seu horror ao novo missal, que a Santíssima Virgem tem horror a isso, ao liberalismo e ao modernismo, e que ela, por sua misericórdia, digne-se de vir o mais rápido possível socorrer a Igreja, fazendo desaparecer da face da terra o modernismo, como ela fez pelo seu rosário desaparecer os cátaros, os albigenses. Dignai-vos louvar-vos, Virgem Sagrada, dai-nos valor contra os vossos inimigos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.